Que alegria estarmos aqui mais uma vez para o culto da palavra, nessa nossa série de mensagens de 1 Coríntios, tá? Hoje a gente vai pegar do capítulo 5 até o capítulo 8, se Deus quiser e se der tempo, né? Então, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 5. Procure aí 1 Coríntios no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois da carta de Paulo aos Romanos. Vamos falar acerca dos assuntos que o apóstolo Paulo tinha a tratar com aqueles crentes de Corinto, né? Se você acha igreja uma coisa complicada, imagine Paulo ali em Corinto. A gente vai ver que tinham muitas questões ali a serem tratadas e principalmente o mais importante, o que essas questões falam conosco, com a nossa geração, com a igreja desse tempo. Então, vamos começar a nossa leitura a partir do verso 1 do capítulo 5, né? Vamos ler inicialmente versos 1 e 2. O texto diz o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações com a mulher do próprio pai. Lembra que a gente está falando de uma igreja, tá? A gente está falando de uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E ele começa esse capítulo falando algo interessante para a gente. Começa dizendo que se ouve por aí que ali existe tanta imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, né? Vamos explicar aqui rapidamente o que é um pagão. Não é uma pessoa que paga conta, né? O pagão é alguém que é adepto do paganismo. Paganismo é qualquer religião fora da tradição judaico-cristã. Ou seja, acredita em qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel, que não seja Jesus Cristo. Isso é paganismo. E aí o que Paulo está falando aqui é que as coisas que aconteciam dentro da igreja de Corinto era pior do que o que acontecia fora. Imagina isso. Existiam escândalos lá dentro que nem mesmo o povo que não era crente tinha coragem de fazer. E Paulo exemplifica isso dizendo que ele ficou sabendo que existia um homem lá dentro da igreja que estava tendo relações com a mulher do próprio pai. Então, em nenhuma cultura, em nenhuma religião, em nenhum tipo de crença, esse modelo é aceito, né? Todo mundo sabe que isso é errado. E está acontecendo na igreja de Corinto, e aí talvez você diga o seguinte: tudo bem, mas o pessoal descobriu e expulsou ele, né? Na verdade, olha o que diz o verso 2. E vocês estão orgulhosos. Olha que esquisito, né? Como se não bastasse os crentes de Corinto não se importarem com aquilo que estava acontecendo, de alguma maneira eles sentiam orgulho disso. E Paulo não explica muito bem, né? Isso é bastante estranho, mas mostra o quanto aquela igreja de Corinto era uma igreja desconectada da moralidade cristã. Então, eles se reuniam, eles se juntavam, tinha culto, tinha palavra, tinha pregação, tinha dízimo e oferta, tinha louvor, mas não tinha santidade. Que aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, é o mais importante e é o que faltava naquela igreja. E aí, se a gente avançar um pouquinho, eu quero falar para vocês o seguinte: o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está mostrando para a gente que o verdadeiro amor não é omisso. Quem ama de verdade não se omite. Por isso, o apóstolo Paulo é bastante duro com aquela igreja de Corinto. E aí, a Bíblia vai nos dar alguns exemplos de omissão que terminaram mal. De pessoas que diziam amar outras pessoas, mas esse amor não era demonstrado da maneira correta. 2 exemplos no Antigo Testamento que a gente pode começar. 1 Samuel 2,29 vai contar para a gente a história de um homem chamado Eli. Olha o que esse texto diz. Porque, pois, pisais aos pés o meu sacrifício e a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim. Qual que é essa história aqui do Antigo Testamento? Havia um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, porque lá no Antigo Testamento o sacerdócio era familiar, ele era passado de pai para filho. Os 2 filhos de Eli são chamados de Ofni e Finéias. Porém, ao contrário de Eli, eles não tinham a mínima reverência pelas coisas de Deus. E Eli assistia a tudo isso, mas não corrigia os filhos, porque dizia: são os meus meninos, eu amo eles, uma hora eles vão amadurecer. Elias era um pai omisso. Porém, a gente sabe na continuação da história
que uma grande tragédia vai vir sobre a nação de Israel, sobre Eli e sobre os seus filhos. Paulo não quer que aconteça com Corinto o que aconteceu com o sacerdócio da casa de Eli. Por isso ele demonstra o seu amor de forma prática, não só dando tapinha nas costas e dizendo eu te amo demais, mas corrigindo quando é necessário. Porque é isso que a Bíblia ensina. Aquele que verdadeiramente ama é corajoso o suficiente para corrigir quando necessário. Outra pessoa que não era corajoso o suficiente para corrigir é o rei Davi. 1 Reis 1,6 diz o seguinte, ó, seu pai, aqui é a história falando de Davi e como ele se relacionava com um dos seus filhos, chamado Adonias. Seu pai, Davi, jamais o havia contrariado, dizendo, por que você age assim? Isso aqui é uma denúncia do escritor de Reis, dizendo que a família de Davi, ela era totalmente desequilibrada por culpa de Davi, que embora fosse um grande rei, e embora fosse também um grande guerreiro e herói da fé, ele não conseguia ser um bom pai. Isso é muito curioso, né? Porque existem pessoas que vivem essa dualidade. Talvez você seja uma pessoa que seja respeitado em determinados ambientes, mas não em outros. Então tem gente que na empresa é o número 1, né? Na escola é o mais inteligente, mas em casa não consegue trazer esse respeito, que é o que acontecia com Davi. Davi era temido por todos os seus inimigos, mas não era respeitado pelos seus próprios filhos. Por quê? Porque o amor de Davi pelos seus filhos é um amor omisso. E esse amor omisso, ele produz consequências que são irreparáveis. A gente vai ver que esse menino que Davi nunca contrariou, lá na frente vai se levantar contra os seus próprios irmãos e vai fazer de tudo para assassiná-los. Por quê? Porque Davi não soube corrigir na hora certa. Então nós precisamos entender que enquanto discípulos de Jesus, devemos estar preparados para as críticas que são feitas a nós. E devemos avaliar essas críticas e entender se aquilo realmente tem algum sentido. Aquele que verdadeiramente ama a palavra de Deus, ama a correção, porque a Bíblia não foi escrita para nos massagear, ela foi escrita para confrontar o nosso caráter. É o que diz, por exemplo, o escritor de Provérbios, Provérbios 3, verso 12 diz, porque o Senhor, falando do próprio Deus, disciplina a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então nós precisamos ter um coração humilde e ensinável, para que na hora que Deus nos corrigir, a gente não se afaste dele, muito pelo contrário, a gente se apegue a ele, porque se Deus está nos corrigindo e nos provando, é sinal de que ele ainda acredita em nós, é sinal de que ele ainda quer nos recuperar. No dia em que Deus desistir de você, ele não mais vai te corrigir. Então queira, deseje e ame a correção de Deus, porque essa correção é o que eleva a nossa alma e amadurece o nosso espírito. E é isso que Paulo está tentando ensinar aos coríntios, por isso que Paulo é tão duro com eles. Paulo está dizendo, olha, nem lá fora, nem no mundo o povo faz essas maluquices que vocês fazem, porque Paulo é alguém que realmente ama. E como está escrito aqui, o amor verdadeiro é aquele que disciplina. Fuja de lideranças que te deixam frouxo, que nunca te corrige, que nunca dá uma palavra mais dura, que sempre diz que vai ser vitória e você vai caminhar de triunfo em triunfo. Cuidado com isso, porque o apóstolo Paulo não era assim. Ele sabia a hora de consolar, ele sabia a hora de animar, mas ele também sabia a hora de corrigir. Porque é assim que funciona de fato uma igreja saudável. E aí quando a gente avança ainda no capítulo 5, olha o que diz os versos 9 e 10. Já lhes disse por carta que não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Aqui a gente entra numa parte legal, né? Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês não têm que ficar se associando com os pecadores. Basicamente é isso. Só que ele explica aqui que ele não está falando daquele pecador tradicional. Ele não está falando do seu vizinho lá que fuma. Ele não está falando do seu colega de trabalho que é tudo errado. Ele não está falando dessas pessoas. Porque ele explica que se nós fôssemos nos isolar de todos os pecadores, primeiramente a gente ia ter que sair da gente mesmo, né? Então como é que você sai de você mesmo? Porque você é pecador. Paulo está dizendo que o mundo é cheio de pecado. Então enquanto você viver nessa vida, você vai estar cercado de gente pecadora. Só que aí ele explica qual é o argumento dele. A partir do verso 11, onde ele diz o seguinte, mas agora escrevo a vocês
que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa vocês nem sequer devem comer. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Aqui a gente consegue entender o que Paulo estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, você vai ter que lidar com pecadores. Você vai ter que negociar com pecadores, trabalhar para pecadores, empregar pecadores, contratar pecadores. Isso é natural. Só que tem um limite aí. Você não pode se associar com alguém que seja todas essas coisas, mas diga ser teu irmão. Aqui que é o ponto. O que mais incomoda Paulo em Corinto não são esses pecados públicos, mas é a hipocrisia, é aquele pecado obscuro. É aquela pessoa que faz todas essas coisas aqui, mas ainda assim finge-se de cristão. Então Paulo está dizendo, é esse que é o perigoso. É com esse que você tem que tomar cuidado. É o que faz tudo isso aqui, mas ainda assim te dá a paz do Senhor. E aí Paulo diz, com esse você não deve nem mesmo se associar. Porque, de novo, todos os pecados do mundo são graves, mas todos eles podem ser curados e perdoados mediante um arrependimento sincero. Porém, aquele que é hipócrita e que esconde os seus pecados, normalmente também tenta enganar o próprio Deus. Ainda que isso seja impossível, existem pessoas que vivem assim. E Paulo está dizendo, você não tem que andar com essas pessoas. Com quem não é sincero de fato, com quem não vive em arrependimento, porque esses de fato são lobos em pele de cordeiro. É aqui que entra a própria ideia de Jesus nas parábolas do joio e do trigo. Pessoas que são muito parecidas com discípulos, mas que não são discípulos de verdade. Paulo então termina esse texto dizendo o seguinte, olha, eu deveria julgar os de fora, vocês não devem julgar os de dentro. E aqui é interessante, julgamento. Paulo falando que nós, enquanto igreja, devemos julgar os de dentro. E aí entenda que julgar aqui não tem aquele sentido negativo de falar mal do cabelo da irmã. Não é esse tipo de julgamento, mas é julgar as ações de cada um. Todos nós aqui devemos ser observados e nos observar, não desejando o mal do outro. Não é julgar o pastor esperando ele tropeçar para eu logo apontar, mas é julgar no sentido de avaliar o que ele está fazendo e então ajudá-lo quando ele errar. Essa é a ideia de Paulo aqui. Nós devemos nos comportar como igreja, como família, e família se julga, família às vezes se estranha, às vezes a família briga, mas quando existe amor, até mesmo a briga é num sentido positivo, é porque você quer salvar aquele que você ama. Paulo está falando sobre isso. Vocês devem julgar os de dentro, Deus julgará os de fora. E aí ele termina dizendo, expulsem esse perverso do meio de vocês. De quem que ele está falando? Ele está falando daquele rapaz lá do começo do capítulo, que estava vivendo como casado com a esposa do próprio pai. E aí com esse, Paulo não passa a mão na cabeça. Ele diz, expulsem esse perverso do meio de vocês. Por quê? Porque a igreja deve ser um lugar de santidade. Se a igreja é um lugar de santidade, a nossa tolerância para o pecado deve ser zero. E aí com isso eu quero dizer o seguinte, todos nós sempre seremos pecadores, mas na igreja isso não pode ser normalizado. A gente não pode dizer que está tudo bem, que está tudo certo. Não, se você vê alguém que está deliberadamente em pecado, cabe a nós, enquanto irmãos, falarmos com essa pessoa, buscar trazer ela de novo para o caminho do Senhor. Caso contrário, ela tem que ir embora. Isso é um tema que saiu de moda nas nossas igrejas, né? A gente não fala mais sobre excomunhão. Não existe isso de, como assim expulsar o irmão da igreja? Naquela época existia. Porque era necessário, porque a igreja é um ambiente, e aqui a igreja não só como prédio, mas a comunidade, ela é um ambiente de fé, onde existem regras, nós seguimos as regras de Deus, nós seguimos os mandamentos de Jesus, e aqueles que querem fazer parte dessa comunidade, devem também estar debaixo dessas ordens de Cristo. É como funciona, por exemplo, a empresa, a escola, a faculdade, todos os lugares têm regras. Da mesma forma, o corpo de Jesus tem regras. Você não pode viver para Jesus a sua maneira, do seu jeito. Você tem que se adaptar a essas normas que o próprio Cristo estabeleceu na sua palavra. Caso contrário, tem que ir embora, tem que mandar embora.
A igreja deve ser assim, de acordo com a ótica de Paulo. E aí, quando a gente avança aqui, a gente vê que desses pecados que Paulo cita, eles podem ser organizados em pelo menos 3 categorias, tá? Existem os pecados que são contra si mesmo, e aí é o que Paulo chama de impureza, né? A impureza, ela engloba todos os pecados de natureza relacional. Então, a prostituição, a fornicação, a homossexualidade, o adultério, tudo isso a Bíblia chama de pecado contra o corpo. Porque embora a pessoa que se prostitui acredite que não está trazendo nenhum mal para si, ela está se destruindo interiormente. Não só o seu corpo, mas a sua dignidade vai sendo deixada aos poucos. Ela vai perdendo o seu senso de valor. É por isso que a impureza é um pecado contra si mesmo. É como se você próprio estivesse se machucando. É como se você mesmo estivesse se matando. Além disso, Paulo também vai falar de pecados contra o próximo, que é quando ele cita a avareza e roubo. E aqui eu quero que você entenda que essa avareza a qual Paulo se refere não é a simples e velha mão de vaquice. Ah, é porque ele é mão fechada. Não é isso, tá? A avareza, no sentido do Novo Testamento, tem um sentido daquela pessoa que olha para você apenas como um meio de ganho. Sabe aquela pessoa que só te liga quando está precisando de dinheiro emprestado? É disso que Paulo está falando. De alguém que enxerga o outro apenas no seu valor financeiro. Eu vou andar com esse aqui porque ele está de carro novo. Aquele ali eu não vou andar com ele não. É disso que Paulo está falando. E ele está falando que isso é um pecado contra o próximo, porque quando você começa a valorizar ou desvalorizar as pessoas por aquilo que elas têm, você esquece-se daquilo que elas são. De que Jesus morreu por você, independente da sua condição financeira ou conta bancária. Jesus deu a você valor individual, como indivíduo, como ser, pela sua essência. E nós também devemos amar o nosso próximo, não pensando naquilo que ele tem a nos oferecer, mas pensando que Cristo morreu por ele. E se Cristo morreu por ele, ele é valioso para mim. É disso que Paulo está dizendo quando ele fala de avareza. E também quando ele fala de roubo. Porque quando nós roubamos alguém, nós estamos tirando parte que é do outro. Nós estamos desrespeitando o que Jesus deu para o outro. Paulo, por fim, fala também de pecados contra Deus, né? Quando ele menciona a idolatria. E a idolatria, talvez, ainda na nossa mente, a gente acredite que idolatria é apenas você se dobrar diante de uma estátua, né? Porque principalmente nós que somos evangélicos, aprendemos desde pequenininho que idolatria é isso. É se você tiver um santinho lá no seu quarto e você se ajoelhar e rezar para ele. A idolatria vai muito além disso. Ela vai muito além. Idolatria na Bíblia é colocar no lugar de Deus qualquer coisa que não seja Deus. A idolatria é quando o marido coloca a esposa acima de Deus e vice-versa, quando se coloca os filhos, o carro, o emprego, o dinheiro, qualquer coisa que ocupe o topo do seu coração, tornou-se para você um falso Deus. E é disso que Paulo está falando. E Paulo está dizendo que esse pecado não é só contra si, contra o próximo, mas é contra o próprio Deus, por isso ele é gravíssimo. A idolatria é o pecado que marca todo o Antigo Testamento. Constantemente o povo de Israel sofria o juízo de Deus porque eram idólatras, porque se desviavam, porque colocavam a sua confiança, ora em falsos deuses, ora em falsos reis e até mesmo em si próprios. É como diz Jeremias, né? Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. Ele não está falando de alguém confiar em outra pessoa, mas ele está falando de alguém confiar em si mesmo, ao ponto de achar que não precisa de Deus. Existem pessoas que idolatram a si próprias. E é disso que Paulo está falando no capítulo 5, quando ele categoriza esses pecados. Se a gente avança para o capítulo 6, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos, em vez de levá-lo aos santos, né? Do que Paulo está falando aqui? Lembra que a gente saiu do capítulo 5, estamos no capítulo 6, então há um novo assunto. O assunto agora é o litígio entre irmãos. O que estava acontecendo em Corinto? Estava acontecendo que as pessoas iam se relacionando umas com as outras ali, elas iam negociando, então tinha o vendedor de alface e tinha o comprador de alface, todo mundo ali na igreja. E aí aconteceu que certa vez, aquele que comprou a alface não pagou o vendedor eclesiano. E aí isso começou a gerar um problema.
E esse problema foi perdurando, ele foi aumentando, ninguém resolvia. Até que então, aquele irmão que se sentia lesado financeiramente, resolveu falar o seguinte: olha, já que os nossos líderes não estão resolvendo essa questão, eu vou levar para um juiz, eu vou levar lá fora, eu vou pedir para alguém que nem é da igreja julgar esse caso. E aí Paulo fica sabendo disso, e ele fica indignado. Por isso ele diz o seguinte: como vocês ousam, né? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos? Paulo vai dizer que isso, pessoal, é uma grande vergonha. Ele está dizendo que é muito feio para o vendedor de alface levar o irmão lá no SPC só por causa da alface. Ele está dizendo que nós, enquanto comunidade, deveríamos ter maturidade suficiente para resolver as nossas questões entre nós. Nós deveríamos resolver as nossas questões entre nós. E aqui Paulo também, ele vai falar de algo muito interessante no verso 7. Olha o que ele diz no verso 7. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu levo um irmão meu na justiça e eu ganho a causa, eu tenho que entender que eu ganhei, mas o reino de Deus perdeu, o evangelho perdeu, a reputação da igreja perdeu, porque aquilo não deveria ter acontecido. Paulo está dizendo isso, está dizendo que isso é uma completa derrota. E aí ele vai e pergunta, né? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. Isso contra os irmãos. Paulo está dizendo, gente, às vezes parece que vocês não são crentes. Às vezes parece que todo o meu trabalho com vocês foi em vão. E aí é interessante que, quando Paulo fala isso, ele demonstra um profundo conhecimento do caráter cristão desde o Antigo Testamento. E se o povo de Corinto lesse Bíblia, eles saberiam disso. Eu separei aqui para a gente um texto que fala claramente disso. Um exemplo prático que eles deveriam seguir. O exemplo de Abraão em Gênesis 13. Olha o que diz o capítulo 13, do verso 5 ao 9. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos, tendas e barracas. E a terra já não podia sustentá-los para que permanecessem juntos, porque possuíam tantos bens que não podiam habitar juntos. Então, lá em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, aí já tem um caso que foi resolvido com sabedoria, e que os coríntios deveriam olhar e aprender com esse caso, que é o caso de Abraão e Ló. Ló é sobrinho de Abraão, ambos são criadores de gado, os rebanhos estão muito grandes, a terra não está conseguindo conter os dois, e aí o que acontece? Por isso houve desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e Ló. Nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão, que era crente, diferente do pessoal de Corinto, disse para Ló: não haja desavença entre mim e você. Perceba que Abraão não quer ter a razão. E olha que Abraão é tio de Ló. Dentro de uma cultura patriarcal, Abraão tem autoridade sobre Ló. Então ele podia dizer, ó, você está errado e pronto, porque eu acho que você está errado. Mas Abraão é diferente, ele disse assim, ó, não haja desavença entre mim e você. Porque Abraão entendeu que não é sobre ter razão, mas é sobre amar o meu próximo, até mesmo quando o meu próximo não consegue devolver esse amor. Porque Jesus vai dizer no Evangelho que amar somente quem me ama é muito fácil. O que me diferencia do não cristão é quando eu consigo amar aquele que me irrita, aquele que me persegue, aquele que muitas vezes me odeia. E Abraão entende isso lá no Gênesis. Olha o que Abraão vai dizer: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Isso aqui é muito legal, porque de novo, qual era a relação parental entre eles? Ló era sobrinho, o sobrinho é inferior ao tio, mas Abraão os iguala, dizendo, nós somos irmãos. Eu entendo que você tem o mesmo valor, o mesmo tamanho e a mesma importância do que eu. Porque Abraão não precisa se enaltecer. Abraão não precisa se exaltar. Ele entende que Deus está com ele. Então ele torna-se humilde e não soberbo. E aí olha o que diz o verso 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão permite que Ló faça uma escolha. Naturalmente aqui, ele está abrindo mão do lucro. Por quê? Porque de um lado da terra onde eles estão, de um lado, existem as campinas do Jordão, que são uma terra boa e próspera.
Do outro lado, existe o deserto de Canaã, que é uma terra pobre e ruim. Abraão, sendo o mais velho, deveria poder escolher primeiro, e escolher a terra boa naturalmente. Mas não, ele diz assim, Ló, pode escolher primeiro, sabendo que Ló ia escolher a melhor parte. Ou seja, Abraão está permitindo tomar prejuízo. Ele está fazendo o que Paulo está ensinando para os coríntios. E por que Abraão faz isso? Abraão faz isso porque ele entende que ainda que Ló escolha a melhor parte, ele tem do seu lado o melhor dos amigos, que é Deus. Isso é tão verdadeiro que Abraão confia tanto em Deus que na continuidade da história, mesmo sofrendo injustiça, porque Ló vai escolher a melhor parte para ele, mesmo sofrendo injustiça, a gente vê que no final dessa narrativa, tudo que Ló construiu em Sodoma, ele perdeu, porque Deus vai lançar fogo sobre Sodoma e Ló vai sair de lá pobre. Mas tudo aquilo que Abraão adquire no deserto permanece e passa para os seus filhos e netos como herança perpétua, porque Deus estava com Abraão. Quando você constrói algo não somente com as suas mãos, mas com a ajuda de Deus, tudo que você constrói permanece por muito mais tempo. É disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês deveriam abrir mão de lucrar em cima dos seus irmãos, entendendo que Deus é com vocês, e que se Deus estiver com vocês, no final vai dar tudo certo. Eles deveriam parar de confiar nos juízes desse mundo, e confiar em Deus, que é o juiz de toda a terra. É só isso que Paulo está querendo que eles façam. É só isso que Paulo precisa que eles entendam. E é só isso que Jesus quer que você entenda também. Entenda que se você está realmente correto e Cristo está do seu lado, não importa as injustiças que outras pessoas tentarão fazer contra você. Quando a gente continua o texto, a gente vai ver o seguinte, tá? Ainda no capítulo 6, ele fala da questão do litígio, que a gente falou, sobre as causas dos irmãos uns com os outros. E aí, ainda no capítulo 6, no verso 12, que agora eu adiantei demais, mas lá no capítulo 6, no verso 12, ele vai dizer o seguinte, aqui ele já vai mudar de sessão, ele vai falar de outro assunto. Verso 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Verso 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A gente percebe que 1 Coríntios fala de muitos assuntos, mas um assunto que sempre volta à tona em todos os capítulos é o assunto da imoralidade. O povo de Corinto era sem vergonha. O povo de Corinto era terrível. O povo de Corinto provavelmente hoje seria convidado para fazer novela na Globo, porque eles só faziam coisa errada. Era inacreditável que aquele povo fosse uma igreja. E aí sabe o que é interessante? É que mesmo com todos esses problemas, com todas essas maluquices, por mais de 20 vezes nesse livro, Paulo chama eles de irmãos, né? Então, Paulo não abre mão de dizer, olha, vocês são esquisitos, vocês são muito errados, mas Cristo pagou o preço por vocês. Isso deve trazer para nós uma sensação de humildade, porque esse povo aqui avacalhado não é tão diferente da gente. A única diferença é que nossos pecados talvez sejam distintos. Mas da mesma forma que eles eram comprados pelo sangue de Jesus, assim aconteceu conosco. E aqui Paulo está falando de novo. E aí é interessante que no verso 12 ele diz que tudo me é permitido. Por que ele diz isso? Porque existia uma parte da igreja de Corinto que era uma ala mais liberal. Então eles achavam que já que Jesus nos chamou para a liberdade, eles podiam fazer qualquer coisa. E isso no campo das relações. Então, não havia muito aquela ideia de casamento monogâmico. Ah, que negócio é esse de casar e ficar só com a minha esposa? Eu deveria ficar com a minha esposa, a irmã da esposa, a tia da esposa. Eles tinham essa mentalidade muito típica do povo grego, tá? De não valorização do casamento. E aí muitos deles diziam essa frase. Eles diziam assim, ó, em Cristo tudo é permitido. Nós não estamos mais debaixo da lei. Olha que sem vergonha, né? E aí Paulo vem dizendo, olha, beleza, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, nós, enquanto cristãos, devemos julgar até mesmo a nossa liberdade. Não é porque você pode fazer que você deve fazer. Você deve avaliar o peso de cada coisa, de cada situação. E aí o Paulo explica o seguinte, né? Ele explica que o corpo não é para a imoralidade, mas o corpo é para o Senhor. E aí, de novo, se o povo de Corinto lesse o Antigo Testamento, talvez eles já tivessem aprendido isso.
Olha que interessante que está escrito lá em Gênesis 39, onde José nos dá uma aula sobre como evitar coisas como adultério, fornicação e prostituição. Vamos ler o capítulo 39 de Gênesis, dos versos 6 ao 12. Verso 6. Potifar deixou aos cuidados de José a sua casa e tudo que possuía, com ele presente. Potifar não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Isso aqui conecta-se perfeitamente com os textos de Paulo, porque Paulo, na sua sabedoria e inteligência apostólica, ele vai te dizer o seguinte: olha, em relação ao diabo, você não precisa ter medo, porque o diabo é mais fraco do que Jesus. Então, se você está junto de Jesus, o diabo é que tem que ter medo de você. Então não precisa fugir do diabo, você tem que resistir ao diabo, você tem que encarar, você tem que enfrentar, e ele vai fugir de você, porque ele é medroso. Só que existe um elemento nesse mundo, que Paulo diz que esse elemento você deve ter medo. E qual que é o elemento que Paulo fala que você deve ter medo? É a sua própria inclinação ao pecado. Paulo diz que ao mesmo tempo em que você resiste ao diabo, quando se trata de tentação, você não tenta enfrentar, você só foge. Paulo diz que, mediante as nossas tentações, devemos evitar ao máximo. E ele usa como exemplo José, porque olha o que diz o verso 10, né? A mulher lá estava querendo o José, e aí o verso 10 diz o seguinte: embora ela insistisse com José dia após dia, então você vê que era todo dia a aprovação do Zé, né? Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Se todos nós fizéssemos isso todas as vezes diante de uma tentação, o mundo teria muito menos pecado. A Bíblia sempre disse isso: você tem que resistir ao diabo, mas em relação às suas tentações e os seus desejos, não tente enfrentar, apenas fuja. Faça igual o Zé fez. Olha o verso 12 aqui, como é que o Zé era esperto. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: venha e deite-se comigo. Mas ele deixou o manto nas mãos dela e saiu correndo da casa. Isso aqui é um legendário, tá vendo? É isso aqui que é homem de verdade. Ele entende as suas limitações, ele não brinca com o pecado, ele vê, ele sabe que ele vai perder e ele foge, porque ele tem o Espírito Santo, ele tem coragem para fazer o que é certo. E é isso que Paulo está cobrando dos coríntios, é isso que Paulo deseja, essa maturidade que ele quer que os homens de Corinto tenham. Esse entendimento de não ficar brincando com o pecado, mas simplesmente fugir, desviar-se da aparência do mal. A Bíblia está ensinando isso do Gênesis até o Apocalipse. Quando é que nós vamos aprender essa lição que está sendo tão repetida pelo apóstolo e pelos profetas do passado? Quando a gente avança para o capítulo 7, olha o que diz o verso 2. Digo que por causa da imoralidade sexual, então perceba que capítulo após capítulo, Paulo está batendo na mesma tecla, porque o povo de Corinto é difícil demais. Cada homem deve ter relação com a sua própria esposa, e cada esposa com o seu próprio marido. E eu sei que isso aqui parece muito óbvio para nós, né? Parece muito óbvio para a gente, mas para aquele povo e para aquela cultura não era. Lembra que Paulo, aqui ele está tratando de duas realidades que eram comuns ali. A primeira realidade é a poligamia. Quando você olha para o Antigo Testamento, você tem homens que são casados com várias mulheres. Jacó teve 4, Davi teve 17 e Salomão teve 1000. E Salomão não sabia brincar, né? E isso, embora fosse tolerado por Deus, não era o padrão perfeito de Deus. Porque quando você vê o Gênesis, Deus não criou um Adão para um monte de mulheres. Ele criou um homem para uma mulher. O padrão de Deus na criação sempre foi monogâmico. O apóstolo Paulo está reafirmando isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, cada homem deve ter relação com a sua própria esposa. Uma esposa apenas. É disso que ele está falando aqui. E cada esposa com seu próprio marido. Aqui também, além de falar já da poligamia, ele também está combatendo outra coisa que hoje em dia é até perigoso a gente falar, mas se chama homossexualidade. Quando Paulo diz que o marido tem que ter esposa, ele está sendo bem claro: não pode ser marido e marido. Não pode ser esposa e esposa. Ou seja, o padrão divino, o padrão criacional de Deus para o casamento é monogâmico e heterossexual. Existem pessoas, movimentos religiosos e igrejas que tentam desmentir esse texto, mas o texto é muito claro. E não adianta dizer que isso é lá da lei de Moisés, lá em Levítico, porque está em 1 Coríntios. E 1 Coríntios é Novo Testamento, é depois da morte e ressurreição de Jesus. Então vale para a igreja em todos os tempos e todas as eras. Quando a gente avança aqui,
a gente vai para o próximo verso, verso 3, né? O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a esposa, né, para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o marido. Essa parte é interessante no verso 3, porque ele fala de cumprir deveres, né? Então Paulo está dizendo que o casamento de verdade, ele não é baseado apenas em sensações, né? A gente fala muito sobre sentimento. Eu sou apaixonado por fulano, eu amo demais. Só que Paulo fala que o casamento, mais do que sentimento, porque o sentimento faz parte, o casamento é o cumprimento de deveres. O casamento é uma obrigação, ele é um compromisso. E é por isso que o apóstolo Paulo vai usar o casamento como uma metáfora para a nossa relação com Cristo. É uma relação baseada em compromisso. Então você não ora só quando você está cheio de fé. Você ora também quando você está com a fé pequenininha. Você não vai ler a Bíblia só quando você estiver de bem com a vida. Você vai ler em todos os momentos, porque a sua relação com Deus não é baseada em sensações, mas sim em compromisso. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com Jesus. Isso me lembra o Antigo Testamento, o profeta Daniel. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Gente, para pensar. Daniel tinha mais ou menos 80 anos de idade e orava 3 vezes por dia. Você acha mesmo que todo dia Daniel estava 100% animado? Você acha que ele nunca acordou gripado? Você acha que ele nunca acordou com dor de dente? Mas todo dia ele estava lá, porque ele entendia que a oração é uma disciplina espiritual. Não tem que ser agradável. Tem gente que fica se martirizando. Mas eu não sinto vontade de orar. É claro que você não sente, infeliz. Você é cheio de pecado. A sua carne não quer Deus de jeito nenhum. Mas você se obriga a fazer isso. Não era fácil, nem mesmo para o apóstolo Paulo. Vai ser fácil para você? Não faz sentido, né? Então, quando a gente avança aqui, falando sobre o casamento, Paulo, no capítulo 7, ele vai se dirigir a 3 grupos distintos, tá? Isso aqui é muito interessante, porque esse assunto é bastante polêmico, e quem me conhece sabe que se tem um assunto que eu não gosto, é esse assunto aqui, de casamento. Mas vamos falar dele. Paulo se dirige a 3 grupos de casais aqui, né? Na verdade, 2 grupos de casais. Primeiro grupo, no capítulo 7, são cristãos casados com cristão, né? Crente casado com crente. Você fala, maravilha, melhor coisa do mundo. Pois é, para esse grupo, Paulo vai falar o seguinte, olha, se você é cristão e o seu cônjuge também você deve tratá-lo com respeito. É a partir dessa ideia que lá em Efésios, Paulo vai fazer a perfeita conexão, né, de o marido sendo como Cristo, a mulher sendo como a esposa, aí ele fala de conceitos como amor e submissão. Então tá tudo certo. Crente casado com crente tem que dar certo, né? Porque se der errado, o que vai dar certo nessa vida? Tem que dar certo, tem que funcionar. Porque a gente está falando de pessoas que têm a mesma fé, que estão na mesma conexão. Só que Paulo também vai falar de uma outra realidade, que já é um pouco diferente, que é a realidade de cristãos que são casados com não cristãos, né? Então, existia essa dúvida em Corinto, porque muitas pessoas, a grande maioria das pessoas de Corinto, vinha de uma religiosidade greco-romana. Então eles estavam acostumados a adorar um monte de deuses malucos, mas aí aconteceu que Paulo chegou, pregou para eles, alguns se converteram e outros não. Então imagine o seguinte, você tinha lá o marido e a esposa, ambos adoravam falsos deuses, mas a esposa conheceu a pregação de Paulo e ela se converteu, mas o marido não. Então no domingo ela está lá no culto e na sexta-feira ele está lá batendo tambor. E aí como que faz? Ela está em dúvida. E aí, eu tenho que largar, eu tenho que ficar com ele? O que Jesus quer de mim? Paulo então vai usar esse capítulo 7 para explicar isso. E ele vai dizer o seguinte, olha, se você já está casado, permaneça casado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por que isso é maravilhoso? Porque Paulo está mostrando para a gente que o casamento é uma invenção divina que antecede a própria religião humana. Ou seja, se um indivíduo chegar aqui na igreja e falar, pastor, ou qualquer um de nós aqui, se ele dizer o seguinte, olha, eu casei na Umbanda, meu casamento valeu? Valeu. De acordo com a Bíblia, valeu. Porque quem inventou o casamento não foi o Islã, não foi o Umbanda, não foi o budismo. Quem inventou foi Deus. Então, todo o casamento, ele tem validade. Paulo está dizendo, não é porque você se converteu, você tem que largar o marido e a esposa. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer que isso deve ser visto pelo cristão como uma oportunidade de evangelismo. Então, olha que legal, né? A gente vive perguntando para Deus qual que é o nosso chamado. Pronto. Se você é casado com um descrente, o seu chamado está na sua cara. Seu chamado é ser um missionário do seu casamento. É usar aquilo que Deus derramou sobre você para derramar sobre quem está ao seu lado. Paulo vai falar que o incrédulo é santificado pelo seu cônjuge que é crente. Então, a melhor forma de mostrarmos verdadeiramente a nossa fé é fazer com que as pessoas ao nosso redor consigam enxergar em nós uma verdadeira transformação.
Paulo vai falar sobre isso, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Como eu gosto de dizer, a vida do crente não é um morango, né, pastor? Então existem situações em que o marido ou a esposa descrente, além de serem descrentes, não querem conviver com aquele que se converteu. E aí Paulo vai falar sobre a segunda cláusula bíblica do divórcio, que é o abandono. A primeira cláusula aparece lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus está sendo perguntado sobre divórcio, ele diz que, mediante o adultério, o divórcio é lícito, pode divorciar. O apóstolo Paulo, então, vai complementar essa palavra dizendo que, em caso de abandono, o divórcio também pode acontecer, naturalmente. Então, o marido ou a esposa abandonou, foi embora, pronto, acabou o casamento. Paulo fala isso porque isso é importante dentro daquela comunidade, já que os coríntios estavam sempre mesclados. Então você tinha uma parte que era crente, uma parte que não era, e aí como que lidava com isso? O apóstolo Paulo tem que tratar sobre esses problemas. Além de falar desses dois tipos de casamentos, Paulo vai falar também sobre o cristão solteiro, né? E aí é interessante porque quando a gente pega os textos, né? Olha o verso 27. Você está casado? Não procure se divorciar. Isso aqui vale para o crente e para o que não é crente, né? Então, está casado, pronto. Está sem esposa? Não procure por uma. Aqui já começa a ficar interessante. Porque parece que, numa primeira leitura, Paulo é alguém que gosta muito da solteirice. Parece que ele está incentivando os crentes a ficar solteiro, né? Porque olha o que ele vai falar. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Rapaz, o apóstolo Paulo aqui, né? Eu não chamaria para fazer o meu casamento. Eu acho que a pregação dele não seria muito inspiradora. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, gente? Primeiro, né? Só pela risadinha do pessoal já deu para ver que é verdade, né? A palavra se confirmando. Aqueles que casarem enfrentarão muitas dificuldades. Eu sei que você está pensando, quando você deixa a toalha em cima da cama, isso também é uma dificuldade. Paulo também estava falando disso. Mas aqui o texto é mais profundo, tá? Por que Paulo está falando de grandes dificuldades? E por que ele disse aqui, ó, eu gostaria de poupá-los? Vamos lembrar que o apóstolo Paulo vive em um contexto pós-ressurreição de Cristo. Então Jesus foi perseguido, morto, crucificado e tudo mais. Depois os seus apóstolos também seguirão o mesmo caminho. Paulo era alguém que já havia passado por grandes perseguições. Paulo prega durante um período em que o Império Romano é controlado por César Nero. César Nero é um imperador muito, mas muito maluco. Muito ruim mesmo. E César Nero é alguém que, a partir do ano 64, vai promover uma grande perseguição contra os cristãos. Paulo está começando a viver esse clima tenso, onde ele sabe que em poucos anos o cristianismo será a religião mais detestada do Império Romano. Então, quando ele diz que os casados enfrentarão grandes dificuldades, não é só quando você esquece de comprar o papel higiênico para a esposa, não é só isso. Ele está falando sobre uma realidade onde os jovens cristãos que se casassem iriam enfrentar grande tribulação, tá? Grande perseguição. Isso significa que ele estava dizendo o seguinte, olha, você é solteiro, você só tem que cuidar de si mesmo. Mas se você for casado, quando vier a perseguição, pode acontecer de você ver a sua mulher sendo morta. Pode acontecer de você ver o seu filho recém-nascido sendo morto. E isso produziria grande sofrimento. É disso que Paulo está falando, sobre uma situação específica de grande perseguição. E aí, a gente vai perceber o seguinte, tá? A gente vai perceber que aquilo que Paulo temia vai se realizar no ano 70 e que já havia sido profetizado pelo próprio Jesus. Lá em Mateus 24:19, nós temos que entender que aquele texto é um texto escatológico, ou seja, é um texto que fala do futuro, do Apocalipse, mas é um texto que também se cumpre ao longo da história. No verso 19, por exemplo, olha o que Jesus diz. Como serão terríveis aqueles dias. Ele está falando tanto do futuro, do período da grande tribulação, como também está falando de um período que se aproximava já naquele tempo. Jesus está pregando esse sermão por volta do ano 29. Quando nós chegarmos no ano 70, Jerusalém será sitiada pelos soldados romanos. Tá? E aí olha o que Jesus diz. Naqueles dias, né, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Por quê? Porque grávida não consegue correr.
Então Jesus está dizendo, aquele dia vai ser muito cruel para as grávidas. E de fato, esse dia foi. Porque no ano 70, nós temos registros e relatos históricos de que os romanos, numa forma de humilhar o povo judaico, eles pegavam as grávidas, as gestantes, e eles abriam as barrigas e tiravam as crianças lá de dentro. Ou seja, ai das grávidas naquele dia. Paulo estava preocupado com isso. Ele estava dizendo, olha, se vocês se casarem, vocês poderão ter que ver cenas inacreditavelmente cruéis. É por isso que parece que ele apoia a solteirice, mas ele está preocupado exatamente com esse grande sofrimento que viria sobre a igreja. Quando a gente avança, a gente entende que Paulo não pode ser contra o casamento, embora pareça, né? Ele não pode ser contra o casamento e contra a união, porque a própria Bíblia não é. A própria Bíblia nos incentiva ao casamento, por mais difícil que seja. Ela nos incentiva a casarmos. Olha o que diz, por exemplo, Eclesiastes 4:9. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Veja, o casamento, além de agradar a Deus, é algo que tem uma utilidade prática. Quando você tem uma companhia, quando você tem alguém do seu lado, você passa de maneira mais fácil pelas tribulações, pelas adversidades. E aí talvez você diga, mas quem escreveu o Eclesiastes foi Salomão. Salomão teve 1000, né? Não é lá uma referência. Mas Salomão está apenas refletindo um ensino que já vinha desde a época de Moisés. Olha o que diz Gênesis, capítulo 2, verso 18. Aqui não é Salomão, aqui é o homem, né? Aqui é o brabo. Aqui é o Criador dizendo, então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem seja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Esse texto nos mostra que o homem não alcançaria o seu máximo potencial se ele não tivesse a presença feminina, se ele não tivesse uma esposa. É interessante que quando Deus está criando o mundo, aqui é o capítulo 2, aqui você ainda não tem serpente, você não tem fruto, você não tem pecado. Tudo que Deus criou é harmônico, tudo que Ele criou é bom, mas parece que há algo na visão de Deus que ainda está por se completar. A única coisa que não é boa nesse mundo que Deus criou é a solitude do homem. E Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E por isso ele cria a mulher. Veja, Paulo jamais iria contra esse ensino, o que nos faz entender, portanto, que quando ele fala a respeito dos crentes ficarem solteiros, é nesse sentido da perseguição e da dificuldade. Além do que, na continuidade do capítulo 7, a gente não pode se esquecer que Paulo também vai falar a respeito do celibato. E aí, para você entender rapidamente, Paulo vai explicar que existem pessoas que nunca vão se casar e está tudo bem. Existem pessoas que recebem esse dom, esse chamado para ficarem solteiras. E Paulo diz que essas pessoas devem aproveitar-se disso para servir integralmente a Deus. Então existe celibato na Bíblia, só que é um celibato que é ordenado pelo próprio Deus e não por uma instituição religiosa. E aqui eu tenho que falar dos nossos queridos romanos, nossos queridos irmãos católicos, onde para que você seja sacerdote, você obrigatoriamente não pode se casar. E aí o chamado deixa de ser divino e começa a ser institucional. Se você quiser ser, tem que ser assim. E não deveria ser, porque Paulo fala que é o próprio Deus quem faz essa separação. Então é o próprio Deus quem chama aqueles que nunca vão se casar, da mesma forma que Deus chama aqueles que devem ser casados, tá? Então o apóstolo Paulo diz isso pra gente ali no capítulo 7. E aí nós avançamos para o capítulo 8, que é o último capítulo de hoje, né? No capítulo 8, Paulo vai falar acerca da liberdade cristã e vai falar sobre um assunto extremamente polêmico. Olha como é que começa o capítulo 8. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Qual que é o assunto de Paulo no capítulo 8? Lembra do seguinte, Corinto é uma cidade idólatra. Corinto é uma cidade que cultua várias divindades gregas. Normalmente, essas divindades, elas requeriam sacrifício animal. Assim como lá no Antigo Testamento, o povo de Israel sacrificava cordeiros e touros ao Senhor. Assim também na Grécia, sacrificavam-se a vários outros deuses, né? E aí o que acontecia? Acontecia que, muitas vezes, o grego comum, né, o corinto, ele levava lá o boizinho dele para sacrificar no templo de Afrodite. Como que funcionava esse sacrifício? Matava-se o boizinho, e aí partia-se os pedaços.
Um pedaço ia para o falso Deus, outro pedaço ia para o sacerdote daquele falso Deus, e o restante do boi ficava para aquela pessoa que levou a oferta. Naturalmente, os coríntios que se convertiam paravam de fazer sacrifício. Só que por que esse assunto é importante aqui no capítulo 8? Porque muitas vezes a parte do animal que ficava para a pessoa que levou o sacrifício, ela era muito grande. E lembra que naquela época você não tinha Brastemp, né? Você não tinha geladeira. Então conservar carne era um pouco mais complexo. De forma que a pessoa, muitas vezes, ela pegava uma parte para comer ali na hora, mas o restante ela vendia. Ela vendia para o mercado, ela vendia para o açougue da época. Ou seja, ela está vendendo uma carne que foi oferecida a um falso Deus. E aí, quando o cristão de Corinto ia no açougue comprar carne, ele não sabia se a picanha era ou não era oferecida ao falso Deus. E aí, eles entravam em uma situação de extrema complexidade. E aí? E se eu comprar aqui esse toicinho amaldiçoado, o que acontece? Por causa disso, muitos dos coríntios, eles pensavam no seguinte: olha, talvez o melhor seja não comer carne. Porque como não tem como eu saber se a carne é ou não oferecida, é melhor não comer, porque eu não corro risco de pecar. Tudo bem, é uma saída, é uma atitude. Só que existiam outros em Corinto, provavelmente esses mais parecidos comigo, que não abriam mão de um churrasco. Falou, o que tem a ver lá ser do demônio? É só eu consagrar e mandar para dentro. Então existiam alguns que diziam, não, peraí, mas os ídolos não existem de verdade. Essa estátua aqui, ela é só gesso, não é Deus de verdade. Então a gente pode comer a carne sim. Afinal, quem criou o boi não foi Bafomé, foi Deus que criou. Então o boi é nosso. E aí existia essa guerra, esse conflito entre esses crentes. E aí Paulo vem dizer o seguinte, olha gente, quem não quer comer a carne, que não coma, e não seja julgado por isso. Mas quem quer comer também pode comer. E aí Paulo vai terminar dizendo algo muito interessante, que é o que eu quero trazer para a gente finalizar aqui. Paulo, nessa questão da carne, ele vai aproveitar para fazer algo que ele fez ao longo de toda a sua vida, que é glorificar a Deus e a Jesus. Olha o que Paulo vai dizer no verso de número 8. Capítulo 8, verso 4. Falando sobre a questão das carnes sacrificadas, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que há um só Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo aproveita-se dessa situação para dizer o seguinte: vocês precisam entender que o ídolo nada significa. Diante de Deus, qualquer outra suposta divindade é falsa, não significa nada. E aqui Paulo, ele traz para nós uma declaração de autoridade, dizendo, não importa quantos falsos deuses existam no mundo lá fora, o importante é que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso coração, o único Senhor que existe é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode receber essa palavra, meu irmão? O único Senhor que governa a nossa vida é Jesus Cristo, e todo o restante não significa nada diante dele. No final, Paulo está querendo dizer que não importa se você escolheu ou não comer a carne, o importante é você entender que para além de todas essas coisas, é Cristo quem governa todos nós.